Mira, linda flor! Olá! Sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. Mas antes de começar, eu tenho que te fazer um pedido. Vocês teriam alguma recomendação boa de shampoo? Bom, enquanto vocês vão pensando, vamos para a história de hoje. O Eco da Torre. Era uma vez uma menina de longos cabelos dourados que brilhavam mesmo no lugar mais sombrio em que vivia. Desde que se lembrava, estava confinada em uma torre isolada, com paredes frias e sujas. A única luz que alcançava seus olhos vinha de uma pequena janela alta e inalcançável. Ali, na solidão de sua prisão, Rapunzel passava os dias, sem nunca ver quem trazia as refeições que apareciam magicamente todos os dias. Ela fora criada acreditando que o mundo além daquelas paredes era perigoso, cheio de monstros e ameaças, e que jamais sobreviveria se tentasse escapar. Contudo, conforme os anos se passaram, a curiosidade começou a crescer em seu coração. Será que tudo o que lhe ensinaram era verdade? O que existia além das sombras da sua prisão? Certo dia, quando Rapunzel já havia quase perdido a esperança de ver algo além daquelas paredes, um som diferente ecoou pelo corredor da torre. Pela primeira vez, a porta se abriu completamente e diante dela surgiu um jovem príncipe, belo e radiante, com roupas finas e um sorriso encantador. Eu vim para te salvar, disse ele com doçura. O mundo lá fora é vasto e cheio de maravilhas. Quero levá-la comigo para ver tudo que te foi negado. Rapunzel, com o coração acelerado e cheio de esperança, aceitou a mão do príncipe e o seguiu, sentindo o frescor do vento pela primeira vez em anos. Ele a guiou para fora da torre, prometendo aventuras e beleza sem fim. No entanto, ao atravessar a floresta que circundava a torre, algo estranho começou a acontecer. O mundo que o príncipe lhe mostrou não era como ela imaginava. Ao invés de paisagens verdes e céus azuis, ela encontrou um lugar devastado. Árvores secas e retorcidas, casas destruídas e um céu acinzentado e sombrio que cobria todo o horizonte. Não havia flores, nem canto de pássaros. Apenas um silêncio inquietante. O que aconteceu com o mundo? Perguntou ela assustada. Este é o mundo que você desejava ver, respondeu o príncipe. Agora com um olhar frio e distante. Tudo o que restou é desolação. Rapunzel sentiu seu coração apertar. A visão daquela destruição roubou toda a alegria que sentira ao escapar da torre. Será que aquele mundo era ainda pior do que a sua prisão? Talvez, afinal, ela estivesse mais segura na torre, longe de todo aquele desespero. Quando o príncipe a levou de volta à torre, ela sentia-se confusa e derrotada. Ao cruzarem a entrada, ele a empurrou de volta com uma risada sinistra. A porta se fechou com um estrondo e ela finalmente entendeu. O príncipe, que ela acreditava ser seu salvador, na verdade, era o seu captor o tempo todo. Você nunca deveria ter saído daqui, disse ele, rindo com crueldade. Esse sempre foi o seu lugar. Desesperada, Rapunzel correu até a porta e bateu, mas o príncipe havia trancado-a para sempre. A promessa de liberdade não passava de uma armadilha para garantir que ela nunca mais tentasse escapar. Sozinha mais uma vez, ela percebeu que a verdadeira prisão não eram apenas as paredes da torre, mas as mentiras que o haviam mantida nesse cativeiro por tanto tempo. Agora, sabendo a verdade, Rapunzel jurou que um dia, de alguma forma, encontraria a verdadeira liberdade, sem precisar depender de ninguém para salvá-la. E com isso nós terminamos mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. Te espero amanhã para mais um episódio aterrorizante. Já chegaram! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Contos Horripilantes. E a nossa história de hoje ela é um tanto quanto salgada. Então prepare o seu biquíni e a sua sunga, porque no episódio de hoje nós vamos para a praia. Com vocês, o Mar de Mentira. Era uma vez, nas profundezas de um mar cristalino, uma das criaturas mais misteriosas que habitavam o oceano, uma sereia. Ela era encantada pelo mundo dos humanos, sempre observando com curiosidade a vida além das águas.
fascinada pelos navios que cruzavam a sua casa aquática e pelas pessoas que nela navegavam. O mar, sempre seu fiel amigo, certo dia resolveu ajudá-la a realizar o seu desejo. Numa tarde tranquila, ele permitiu que a sereia emergisse para viver o seu fascínio. Ao tocar a terra firme, ela percebeu, surpresa, que a sua cauda havia desaparecido e em seu lugar surgiram 2 pernas humanas. Desorientada, tentou caminhar, mas tropeçou e caiu várias vezes, até que um jovem se aproximou. Ele tinha olhos penetrantes e mãos calejadas. Ao vê-la em apuros, ofereceu ajuda com gentileza, ensinando-a a caminhar com paciência. A sereia sorriu agradecida e, sem conseguir conter a sua euforia, correu em direção da cidade, ainda sem dominar muito bem as novas pernas. E ela quase foi atropelada. O jovem a salvou no último instante, assustado, enquanto ela apenas ria de alegria. O homem então a levou para conhecer a cidade. E tudo brilhava aos olhos da inocente sereia, especialmente os humanos. Como poderiam ser tão gentis, pacientes e educados? Pensou ela. Pelo menos um deles, ela sabia que era. Em um momento de ternura, o rapaz lhe entregou uma rosa com carinho. A sereia, sem compreender o gesto, a mordeu, pensando que fosse um alimento, provocando risadas no rapaz. Com delicadeza, ele explicou que aquilo era um presente e ela, envergonhada, aceitou a segunda rosa que ele ofereceu. Quando a noite caiu, o jovem pediu que ela esperasse por ele, pois precisava buscar algo. Mas a sereia, apaixonada e radiante, o seguiu em silêncio, entrando na casa onde ele havia entrado. Ao adentrar o lugar, encontrou a casa vazia, exceto por uma luz suave que emanava de um quarto. Curiosa, aproximou-se, encontrou um baú que imediatamente chamou a sua atenção. Movida pela curiosidade, ela então abriu o baú e, para seu horror, encontrou ali escamas de sereias, relíquias macabras de sua própria espécie. De repente, tudo ficou claro. O homem que ela amava era, na verdade, o maior inimigo de seu povo. Um barulho a fez estremecer. Quando olhou para frente, viu o jovem, aquele que antes parecia tão encantador, agora transformado em um caçador cruel. Era óbvio, ele estava ali para capturá-la. Desesperada, a sereia tentou correr de volta para o mar, mas suas pernas humanas a impediam de fugir rapidamente. O caçador, percebendo sua tentativa de fuga, logo a alcançou. Ele sempre soubera a verdade. Desde o início, sabia que ela era uma sereia. Para ele, ela seria o troféu mais precioso de todos. Ela lutou, gritou, mas em vão. Com um movimento rápido, ele a subjugou, apagando os seus sentidos. A última coisa que a sereia sentiu foi o sabor salgado do mar e a dor do amor traído, enquanto seu corpo adormecido era arrastado pela areia, para longe de seu lar, de volta ao mundo dos humanos, onde ela jamais deveria ter pisado. E com isso nós terminamos o nosso conto horripilante. E não se esqueça que nós temos um encontro marcado aqui todos os dias.